Por que você deveria... Ah, legal, legal, gostei, boa, boa, boa. Esse eu gostei. This episode... Por que você deveria ser socialista em 2024? Porra, foda. O Second Thought, o Alexandre, uma vez me indicou o Second Thought pra assistir. E eu dei uma olhadinha em algumas coisas, mas não cheguei a me aprofundar muito. Vamos ver aí como é que a legenda fica. Acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. and others like it are made possible by the generous support of my patrons on Patreon. If you'd like to help support the channel, join the Discord, and get early access to every video, consider becoming a patron at patreon.com/secondthought. Okay, last video of the year. Hi there. This is one of those videos that will likely attract a lot of new viewers. Esse é o último vídeo de 2024 e esse é o tipo de vídeo que a gente quer atrair muitos visualizadores, né? Sei lá, telespectadores. If you're one of them, welcome to the channel. My name is JT, and I make videos about politics and culture from a socialist perspective. O nome dele é JT e ele faz vídeos sobre uma perspectiva socialista. I made one of these last year, and I figured it'd be fun to revisit the topic. A lot of structural issues remain unchanged, so if some of this sounds familiar, don't be surprised. So let's get straight to the heart of the matter. Many of the problems in your life are either caused or worsened by capitalism. The good news is, we have the means to solve these problems. When we socialists say a better world is possible, it's because it's true. Capitalism has only really been around for a few hundred years. It's a little bit silly to assume that we just magically found the perfect system and this is how humans are supposed to live. It's not utopian to think that maybe something better can come after, and it's not being bitter or envious to criticize the status quo. Things are bad, we know why, and we know how to fix them. Every system eventually comes to an end. Just as humanity progressed from feudalism to capitalism, so too will capitalism give way to socialism. It's the logical next step in human development. If you strip away all the extra stuff, the core purpose of our species, the only thing that really matters, is leaving a better life for our children. We can no longer do that under capitalism. Eu tenho um pouco de questão em relação a essa ideia do socialismo como uma etapa de um desenvolvimento de progresso. Eu acho que é um pouco difícil afirmar isso, né? Porque fica parecendo que é um caminho natural. Aí fica parecendo que essas contradições vão chegar a um dado momento em que elas vão produzir essa nova realidade, produzir esse novo mundo, né? E puf. E eu não acho que seja isso. Eu acho que não necessariamente o mundo vai se desenvolver para o socialismo, porque essa seria a próxima etapa lógica. Acho que não. Não por uma questão lógica, né? Porque isso... acho que eliminaria justamente o componente central para se pensar a formação de uma sociedade socialista e de uma revolução comunista, que é a luta de classes. É entender que o desenvolvimento das forças produtivas ele acontece em simultaneidade a esse processo de desenvolvimento também da luta de classes. Eu acho que isso é importante. So, let's take a look at some of the problems capitalism creates and why it's time to move on. The example I used in last year's video was the massive transfer of wealth during the COVID pandemic. Now that the dust has mostly settled, we have better data on just how extreme it really was. According to a report by Oxfam, the richest 1% of people accumulated nearly 2/3 of all new wealth generated in the last 2 years. I'll say that again. Of the $42 trillion of wealth created since 2020, the richest 1% of people, 1%, siphoned off 26 trillion of it. Put another way, for every $1 of wealth earned by someone in the bottom 90%, the upper crust amassed $1.7 million. Puta que pariu, mané. Vai tomar no cu. Você aí que tá fudido, você aí que tá na merda. Para cada 5 conto que você ganhou, enquanto você demorou tanto tempo para ganhar 5 reais, o outro cara, esse 1%, que é vagabundo, esse 1% ganhou 1,7 milhão de dólar, né? De dólar. Você converter dá 8 milhões e meio de reais, é isso aí. 8 milhões e meio de reais. No mesmo tempo, presta atenção, no mesmo tempo que você levou para ganhar 5 reais, um milionário levou, nesse mesmo tempo, ele ganhou a partir da exploração, a partir da manutenção de título de dívida, a partir de várias atividades que fazem com que você demore para ganhar 5 reais, ele ganhou 8,5 milhões, tá? During the first 2 years of the pandemic specifically, the 10 richest people on Earth accumulated over $1.5 trillion of wealth, which coincidentally is roughly the amount of wealth lost by everyone else.
These 10 people Pikachu surpresa. already so rich they'd make the pharaohs blush, raked in money at a rate of $1.3 billion every single day for 2 years. É inacreditável, velho. É inacreditável. 6,5 bilhões. Olha pra mim. Bilhões. 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 Por dia. Together, these oligarchs hold more wealth than the world's poorest Oligarquia! 4 billion people. That is staggering inequality. In a time when 99% of humanity was struggling to make ends meet. Mas o foda é que essas pessoas que aparecem são chamarizes, né? Essas pessoas que aparecem são chamarizes da ação, né? A galera que vai ter um vínculo mais ideológico, uma perspectiva mais próxima disso. Mas tem muita gente ainda. Meet, when companies were sacrificing their workers on the altar of profit, when millions lost their jobs and had to survive on 2 tiny emergency checks over the span of 2 years, the ultra-rich were safe, isolated, and profiting massively off the suffering of their fellow human beings. One staggering statistic that really puts this wealth disparity into perspective is that if these 10 multi-billionaires lost 99.99% of their wealth right now, they'd still be richer than 99% of the population. It's hard to even conceptualize. Foda, velho. Meu Deus do céu. E ainda tem que ouvir que bilionário deveria existir porque ele gera valor e gera emprego e não sei o quê. Pô, gente, desculpa. Não. O cara precisa da mão de obra, né? Essa é a diferença. O cara precisa desse tipo de estrutura de mão de obra para poder manter esse lugar social. É uma luta pelo poder, velho. É a luta de classes. That kind of inequality. But this is what capitalism produces. It's not that capitalism is evil, it's that it is beholden to its own inherent logic. The logic of the profit motive. Não é à toa, né? Acho que o próprio Marx, né, fala do capital como esse morto-vivo. Essa coisa que precisa se retroalimentar cada vez mais da crise, da destruição, para poder se valorizar. Eu acho que é muito emblemático a gente pensar o capitalismo como esse grande monstro. Esse monstro que vai devorando todas as coisas ao seu redor, esse Cronos, né? Esse Saturno, né? Não é à toa, né? Não é à toa que o capital se valoriza a partir do tempo. Eu estava conversando isso com um amigo meu ontem, né? Na ideia do pecado, dos pecados e tal. O único que não tem limite é a avareza, né, dos pecados capitais. É o único que não tem limite. Então é muito interessante, né, pensar como o capitalismo ele está diretamente associado a essa perspectiva de valorização, de possibilidade, entre aspas, de valorização infinita no tempo, né? Então, tipo, é isso. Você vai valorizando, ele vai engolindo tudo, vai virando um monstrão, e essa valorização, que significa o monopólio, a exploração do trabalho, significa um salário mínimo com ganhos reais cada vez menores, o custo de vida aumentando, o acesso a bens básicos cada vez mais reduzidos. Tudo isso são formas dele fazer esse crescimento, né? Dele conseguir se transformar nesse grande monstro e ele ser tipo esse bicho, né? Que vai devorando todas as coisas. Mas isso metaforicamente, né? Porque na verdade não existe bicho nenhum, não existe monstro nenhum. Não é o dinheiro que faz isso. Quem faz isso são os grupos que se encontram nos postos de comando do poder político e que articulam todas as formas na política legal e ilegal para poder promover o seu enriquecimento, para poder promover o crescimento do seu próprio monstro. É isso. É como se a burguesia fosse tutora dos próprios monstros, né? Do seu próprio monstro. E aí, a partir do momento em que esse monstro crescer muito, o que ela faz? Se muda para Marte, né? É isso que ela faz. If the profit motive says 1 million people need to die to save the economy, then the only possible outcome under a capitalist system is that 1 million people will die. I said last year that this is not a system that works, but I want to amend that statement. Capitalism does work. Perfeito. Capitalismo funciona. Capitalismo funciona. It does the thing it's supposed to do, which is accumulate capital. But because of how capitalism works, we're left with a society in which the extreme wealth of the few is a direct result of the suffering of the many. E nem é como o capitalismo, né? Porque o capitalismo, sob qualquer forma, vai ter essa perspectiva de riqueza de poucos e sofrimento de muitos.
Porque ainda que a gente pense, por exemplo, que muita gente diz, né, o capitalismo nórdico, social-democrata e o caralho, essas empresas da Noruega, da Suécia, ó, recurso do terceiro mundo, viu? Só empresa petrolífera, tá ligado? Destruição total do terceiro mundo. Teoria marxista da dependência, gente. É isso. Para você conseguir criar esse modelo, você precisa criar um ciclo de dependência, que garante o enriquecimento, inclusive, das burguesias nacionais desses países que são considerados dependentes. Então, é para já desmontar aquela velha história de que tem setores da burguesia brasileira que querem se industrializar porque acham que isso vai, de alguma maneira, né, melhorar a vida deles. Balela, gente. Balela. Os grandes agentes, os grandes players da burguesia brasileira estão diretamente associados muito mais com atividades relacionadas ao agronegócio, à mineração, à especulação imobiliária, ao endividamento bancário, tá ligado? É isso, velho. Essa ideia de que existe uma burguesia nacional é a mesma ideia que o PCB dos anos 60 caiu na perspectiva etapista, de que haveria um setor da sociedade brasileira preocupado em primeiro desenvolver o país, para aí poder viabilizar uma revolução socialista. E não existe um setor da burguesia brasileira preocupado em desenvolver o Brasil. Não existe. Ah, mas tem um cara... Não. A história mostrou lá atrás, mostrou em outras oportunidades, não só na perspectiva brasileira, não só na perspectiva latino-americana, mas na perspectiva mundial. Não existe. Porque a burguesia nacional do país dependente é uma burguesia que está submetida à dinâmica dos interesses do capitalismo mundializado. O que significa dizer que ela está submetida aos modos como os países centrais do capitalismo desenvolvem as suas forças produtivas, desenvolvem as suas necessidades por demandas de matéria-prima, de recursos, de mercados e tudo mais. E aí, a contrapartida delas é que elas enriquecem aqui também. E elas se tornam membros desse conjunto de burguesia internacional, ainda que muitos num segundo escalão. Tá isso, os interesses estão alinhados, né? Essa história de que a iniciativa privada tem interesse, isso é, gente, desculpa, isso é idealismo. And that tiny handful of multi-billionaires will only get smaller over time. An economic system constructed to produce winners and losers will always end in monopoly. Look at Google, look at Amazon, look at Disney. Every facet of our society is being consolidated under ever-growing megacorporations. And that's not going to stop. E esse tipo de criação de monopólio já existe, há mais de 100 anos, tá? Há mais de 100 anos. Sabe quem falava disso? Olha ele chegando no tapete mágico aqui, ó. Olha aqui, ó. Viu? Passou. Passou. Passou aqui, ó. No tapete mágico aqui, ó, do conhecimento aqui, ó. Quem? Foi o homem, né? Aqui, ó. Não dá pra ver quem é. Não tá focando, Beriras. Ó o homem aqui. Vladimir Ilyich Ulyanov. Ele mesmo. O Aladim do comunismo. It can't. And a system that creates godlike wealth for a handful while actively preventing the vast majority from living a decent life needs to be done away with. More and more people are waking up to this fact as things continue to get worse. But, okay, come on. Capitalism is an improvement over feudalism, right? We can't just throw away the best thing we have. You're right. It was an improvement. We went from a system where there was no chance of upward mobility to one where some lucky few could rise out of poverty. That's great. But the thing we have to realize is that something which could have been seen as progressive 400 years ago might not be so great today. Things change. É isso, as coisas mudam, a realidade ela tá sempre diante dessa possibilidade de mudança, né? O tempo, a experiência da história humana ela é móvel, né? Ela é elástica. And in capitalism's case, not for the better. Again, due to the inherent logic of the profit motive, the ruling class must always take measures to reduce costs and maximize profits. And over time, you start to run out of fat to trim. Today, 50% of all new wealth created goes directly to the top 1% of the population. CEOs of large corporations make over 350 times what their workers do, while employee wages are lower than they were 50 years ago when you account for inflation. But I could almost forgive that if half of all Americans didn't live paycheck to paycheck,
or if a $50 trillion transfer of wealth hadn't gone from the bottom 90% of society to the top 1% since 1975. E é muito louco, né? Porque 75 é justamente o processo de início da escalada das políticas neoliberais, dessas políticas que vão acabar sendo uma contraofensiva, né? Eu acho que é importante a gente até usar esse termo. É uma ideia de uma contraofensiva burguesa, diante de um crescimento, de uma estabilidade que o socialismo real vinha apresentando, ainda que com seus problemas, né? Suas limitações e tal, mas que vinha apresentando de forma cada vez mais elevada e cada vez mais substancial e concreta. Então a virada neoliberal ela é muito importante por isso, porque ela vai criar um novo dimensionamento da luta de classes em favor da burguesia. Em favor da burguesia de uma maneira que ela vai alterar a dinâmica das relações do trabalho, em que ela vai alterar a dinâmica de como se pensa a própria figura do Estado, vai fantasiar, né? Vai colocar ali toda a capa civilizatória do liberalismo, né? Vai transformar nessa ideia do que é o sujeito, do que é o homem. E aí a gente percebe que desde essa época o salário mínimo não tem ganho real nos Estados Unidos, desde esse período. Não tem aumento real, do salário mínimo. Tem na inflação e tal, mas aumento real não tem. E como a gente vê tem um livro muito bom sobre isso, A Crise do Neoliberalismo, da Dominique Levy, Gérard Dumenil e Dominique Levy. Ele comenta, né, que nos anos 60 a diferença do salário de um CEO para um trabalhador sindicalizado base era de 35 vezes. Então o CEO ganhava 35 vezes a mais do que um trabalhador sindicalizado de base ganhava. Essa diferença já passou para 500. Isso em 2013. Em 2013, 2014. É um livro excelente, faz um diagnóstico muito bom sobre o tema. But they do, and it has. And it's not just wages, it's everything else too. 28 million Americans don't get any paid vacation or paid holidays, so they hardly take any time off. And who can blame them? When wages don't even keep up with inflation, and most people can't cover a surprise $400 expense, it's... Mano, bizarro isso, né? Porque a gente tá muito acostumado a pensar a vida da classe trabalhadora americana como esse paraíso, né? Esse lugar ótimo, né? E a gente percebe que esse mecanismo, né? Que essa caminhada de precarização, ela ganha uma aceleração muito grande a partir desse momento, mas que é muito mascarada pelo quê? Pelo consumo. É muito mascarada pela venda do American Dream. Acho que até mais do que o American Way of Life. Acho que a gente pode até pensar numa distinção. É uma reedição do American Way of Life, né? O American Dream. Essa ideia de vencer na vida, né? Não só tendo coisas, mas se provando a partir de determinados valores. Se provando como alguém relacionado ao patriotismo, como alguém que defende a liberdade, como alguém que defende o livre mercado e a livre iniciativa, o empreendedorismo. Eu acho que é essa ideia que ajuda a criar esse lugar, né, do sujeito indivíduo, né, de isolar os indivíduos cada vez mais. Exatamente, American Nightmare, exatamente. Que na verdade é nightmare para a classe trabalhadora, né, mas para uma parcela dos americanos não é nightmare, né, é o sonho molhado. Simply not possible to take time off. And that's hardly surprising for a country that also has no federal guaranteed paid parental leave whatsoever. It's not just that we're getting paid less, getting a smaller share of the wealth we produce, and enriching a single % of the population despite living in the most productive time in human history. We're working more for less. And please don't think I'm cherry-picking data here. All of these statistics are from Western... Aí, ó, vocês viram? Em inglês eu vou traduzir. Um salve aí pro Thiago Braga, que faz cherry-picking. Capitalist-funded sources. They're all linked in the description if you want to check. Anyway, again, all of these statistics are perfectly in line with the prime directive of our current economic model, the accumulation of profit for the capitalist class. They're all justified by the fact that in some way they've allowed for a small minority of the population, incredibly powerful and wealthy by virtue of ownership of the means of production, to squeeze more out of their workers for themselves. E aqui é interessante, né? É a virtude da detenção dos meios de produção, e não porque essas pessoas são detentoras de outras formas de virtude que as colocaram nesse lugar especial. In the last century, we've seen the gradual destruction of unions, a federal tolerance of permanent high unemployment, and a series of changes to the tax system that allow more and more wealth to accumulate at the top. Wealth is more concentrated, we're more overworked, and rampant inequality persists because this economic system has no mechanism to fix these problems. On the contrary, it thrives on their existence. What capitalism demands above all else is profit. And in order for the system to be profitable, somebody needs to get screwed over.
and it certainly won't be those with the executive power to set the rules. Think of it like this. No boss out there, however compassionate or kind-hearted they are, will ever pay their employee an equal or greater amount than they bring to the company. It wouldn't make sense. What would be the point of hiring an extra person if all the money they generate goes right back in their pocket? In other words, no matter what your pay is, even if it seems incredibly generous, it's less than what you're actually worth to the company. And the money taken off the top, your surplus value, isn't going to a company fund or R&D or a collective pension scheme, nothing that benefits you or your coworkers even indirectly. No, it's going to the shareholders. Otherwise, there'd be no profit, only expenses and income. Então é muito foda, né? A lógica do lucro é exatamente a lógica que permite com que haja esse processo de criação da mais-valia e da exploração. No final das contas, o que acontece é que a gente vende a nossa força de trabalho e a gente é surrupiado dela. A gente fica sem uma parte do que a gente vende. É isso, a gente fica com uma parte sendo que a gente dispõe do trabalho. Então a gente vende essa parte. E aí você nunca mais vai vê-la. Nunca mais. Nunca mais. This is the fundamental truth of capitalism. The employee-employer relationship is always in favor of the employer. Because when it isn't, companies aren't profitable. And that's a big no-no under capitalism. And the rest of the economy is there to facilitate that. A consistent natural unemployment and a minimum wage that hasn't budged in 15 years together gives your boss the ability to replace you at any time. It keeps you compliant to their power under threat of poverty. And it gives them leverage to steadily increase the gap between how much money you make for the company and how much you get paid. Okay, I understand that last section may have been a little frustrating if this is the first time you're hearing these talking points. I can hear you saying, well, yeah, it sucks, but how else would a business function? It's just common sense that it has to be this way or the economy wouldn't work. And that right there is the point. It's not that the economy wouldn't work. It's that a capitalist economy wouldn't work. So, what about socialism? Whereas capitalists and temporarily embarrassed millionaires bem bom. believe that free markets inherently lead to the greatest societal good, socialists have a different perspective. In a nutshell, proponents of capitalism believe that along with a free market, a healthy society is divided into two classes. One that owns and controls the productive enterprises and seeks profit, and one that does not own this form of property and therefore needs to sell its labor for a wage. In their opinion, markets, even when they're imperfect, are better at making decisions than democracy is. Socialists disagree. We understand that markets follow the money, not the collective good. And side note, capitalists understand this too. They just think the average person is gullible enough to believe their propaganda. At its core, the whole capitalist system is built on a small group of unelected people having more power than everybody else and using it to enrich themselves. The socialist conception of society does away with all that. But before we talk about what socialists do want, we should briefly touch on what we don't want. Because we've all been subjected to a century of Red Scare propaganda at this point, so it's probably worthwhile to clear up some misconceptions. E aí, ó, casa de novo com o que a gente viu lá do vídeo do mangá, né? Todo um ciclo de propaganda e todo um ciclo de formação da opinião, do material histórico, da cultura, voltado para poder produzir uma narrativa histórica que não eleve o socialismo, né? Que não eleve a história do socialismo a um patamar de reconhecimento. First, we're not trying to make everyone work in the coal mines and wear all gray and have exactly the same number of state-mandated Funko Pops. Esse daí é o capitalismo. When socialists use words like equality, we're talking about making sure that everyone is afforded the same baseline standard of living. That's it. We're not trying to enforce uniformity across the board. Everyone has the same basic guarantee when it comes to quality of life. You can go out and improve that. It's not a cap on quality of life. It's just a way of saying you are a human being, and that means you deserve a modicum of dignity and security, no strings attached. Muito louco, né? Porque na União Soviética, por exemplo, existiam medalhas que eram concedidas para vários trabalhadores que conseguissem ultrapassar sua meta de produção. E aí você conseguia, num período curtíssimo de tempo, adquirir coisas que hoje a gente vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir. É tipo uma casa, um apartamento.
É aquela coisa, existia fila, né, para você conseguir, por exemplo, carros ou conseguir coisas assim, mas era isso, né, era uma produção pensada, era uma produção que tinha um elemento de organização que era feito visando a coletividade, né. Por isso que, por exemplo, tem metrô na Armênia, tem metrô na Geórgia, e eles foram construídos, né, lá nos anos 60 tal. Tipo, o metrô de São Paulo, que é uma cidade gigante, começou a ser construído em 74, bem depois do metrô da Armênia, bem depois do metrô de Tbilisi. E aí, olha só que coisa, né? Desde 91, quando a União Soviética acabou, a Armênia e a Geórgia não construíram mais 1 centímetro de linha de metrô. Inclusive, várias linhas de transporte, de ônibus, várias alternativas que existiam no país foram simplesmente desmanteladas. Simplesmente desmanteladas. Porque agora essa estrutura de transporte, essa estrutura organizativa, ela visa produzir o quê? Exatamente, o interesse, o cumprimento do interesse de uma determinada camada dessa sociedade que visa lucrar com essa atividade, transformar esse elemento, né, que garante a qualidade de vida mínima, né? A gente não tá falando de andar de Porsche. E andar de Porsche assim, né? Pra gente pensar nos ricos, não vamos pensar em terra, vamos pensar no ar, né? Vamos pensar na água. Mas tipo, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de garantia de transporte, garantia de saúde, tá ligado? E é isso, todas essas garantias estão sendo transformadas em serviços, em produtos, né? Em mercadorias que você pode adquirir, cuja qualidade vai depender do quanto você pode pagar. Ou seja, do quanto você precisa vender sua força de trabalho para poder adquirir o recurso, para poder aí sim ir no médico, fazer exame do toque. Tá ligado? É isso. Individuality, personal expression, the drive to do or become more, none of that will change. That's the best part of being human, and socialists are all about it. In fact, pursuing goals, taking up hobbies, creating art, that's all far more possible under socialism, where you've got a guaranteed baseline standard of living, than it is under capitalism, where your options are work or starve. Okay, we've said that a couple times now. Guaranteed standard of living. What specifically does that mean? Universally free, or at the very least universally accessible, housing, education, food, water, and healthcare for all. The right to a life of dignity and basic security because those things are well within our power to provide. Mano, é só pensar, velho, o quanto de coisas a gente não deixa muitas vezes de fazer, de viver, porque não tem dinheiro pra fazer, velho. É o motivo mais idiota. É o motivo mais idiota. É o mais idiota. Não é um impedimento do tipo, pô, você não consegue porque você foi acometido de uma doença, uma fatalidade. Não, mano. É um bagulho idiota. Idiota. Não ter dinheiro. Eu penso que é uma coisa tão vulgar. Tá maluco, pô. Imagina, a pessoa não conseguir ir ver o mar. Não conseguir ver a praia. Não conseguir porque ela não consegue um pedaço de papel. Porque ela precisa se submeter tanto. E não sobra nada. Sobra nada. É uma desgraça, velho. Uma desgraça. Too much food going to waste. Too many empty houses. Too much stuff being destroyed to artificially inflate its cost. And too many people making a profit by hoarding our basic needs. Socialists are tired of people being pushed into grueling, dangerous, or demeaning jobs by being threatened with eviction and starvation. Why are we so intent on holding ourselves back by keeping the majority of the species poor and unable to pursue their passions? A society that invests in itself by allowing its people the ability to flourish has a far better chance at longevity and public support than one that withholds necessities for the sake of greater profit. Another thing socialists propose is democratic control over the means of production. We use that word a lot. What does it mean? Think large companies, factories, farms, literally the means by which capital is produced. We advocate for an economy run democratically and not in the search of profit. This can take many forms, whether that's uma economia que funcione democraticamente, aí eu acho que vai começando a criar alguns problemas, né, de terminologia, porque aí pode levar a gente a achar que essa democracia ela tem uma amplitude geral, né? E na realidade o que nós comunistas defendemos é a perspectiva da ditadura do proletariado. Mas é isso, né? Tomar cuidado, porque essa ideia do funcionamento democrático da economia, tipo, como se pudesse existir uma parcela da burguesia que tivesse controle, não. Não tem essa perspectiva de democratismo, tá ligado? Isso é importante. A cybernetically planned economy, a network of autonomous communes, or some other method. What? É pra ganhar os liberal de lá? Mas é meio ruim, né? Você deixar de usar o termo, você criar uma certa confusão, uma certa dúvida. Porque, tipo, eu acho que é legal você usar o termo,
Call it by your name, sabe? Chame pelo seu nome. E aí você contextualiza, você explica, você disputa hegemonia, né? Ainda que não seja imediatamente. Mas é melhor a gente ter esse processo de convencimento contínuo, estruturado, sólido, do que se basear numa mentira, né? Ou numa fraseologia em que as palavras se tornam, né, poeira ao vento. Que poético, que poético. Works in the US may be different from what works in other parts of the world. What we can say for certain is that they would all work better than what we have now. Workplaces would be run either without a boss or with one elected by the workers, and the products of this economy would be geared towards satisfying the needs and wants of society without having to be profitable to do so. If you're having a hard time imagining what a democratic workplace would look like, just think about your current job. I'll take retail as a common example. So I used to work at Best Buy as a camera expert. My job, on paper, was to help customers pick out the camera that would best suit. E é isso, né? Nada como uma experiência de trabalho ali, fudido, para ajudar a criar um senso de epa, tem alguma coisa errada. Suit their needs. In reality, management just wanted me to upsell people on more expensive gear. To make a long story short, the camera department is kind of detached from Best Buy proper. We technically reported to the respective brands, and we didn't have a brand manager there most of the time. When left to our own devices, the camera department had the lowest rate of product returns in the store by far, because we decided amongst ourselves how best to meet the customer's needs. When corporate started pressing us for higher profits and the GM started forcing us to upsell, the return rate skyrocketed, actual profits shrank, and the department got all kinds of negative reviews. In this scenario, and countless others across the labor landscape, the workers know best how to do their job, and meddling from an unelected manager only makes things worse. Democracy in the workplace increases efficiency and morale and reduces waste. It's a no-brainer. One final thing I'd like to talk about is democracy at the national level, the ability to have a say in how your country is run. In the United States, we supposedly elect people who enact policies that reflect the will of the people. It's pretty clear that this is not actually the case. Studies have shown that what the average person wants has next to zero influence on policy, while what lobbying groups want does. Because both major political parties are in the pocket of capitalist industry, particularly fossil fuels and the military-industrial complex, we end up with representation for those with wealth and power. This is something that socialists noticed over 100 years ago. For example, in his book The State and Revolution, Lenin said, "In capitalist society, Ó, leitura de Estado e Revolução comentada tem aqui também. Não deixem de conferir a playlist Lendo Lenin, gostoso demais. Por favor, a gente leu a versão do Marxist.org do livro e a gente vai também começar a ler outras obras nessa mesma seara. Demorou? Não deixem de conferir. Tem projetinho novo vindo com uma editora que vai ser parceira nossa para ler uma obra fundamental para pensar o Brasil. Não deixem de ler. É muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Democracy is always hemmed in by the narrow limits set by capitalist exploitation, and consequently always remains, in effect, a democracy for the minority, only for the propertied classes, only for the rich. Freedom in capitalist society always remains about the same as it was in the ancient Greek republics. Freedom for the slave owners. The average American doesn't want to send billions of tax dollars to fund genocides or proxy wars. We don't want to subsidize industries that are making the planet less habitable for our children. We want labor protections, a better work-life balance, a healthcare system that won't bankrupt us. I'm not saying that everything will be perfect in a socialist society. I'm saying these things are impossible in a capitalist one. When we face a problem today, something important like climate change, for example, our solutions not only need to be filtered by what will either be most profitable or, at best, hurt profits the least, but also the actual solutions we do adopt are made by industries unaccountable to the public. Não, é só ver lá a Braskem participando do... Qual que é o nome do negócio lá do... Não é GoPro 20... COP 26, 28. COP 2 dezenas, né? Aí, a Braskem participando da COP. Falando de reciclagem. Ai, que lindo, papai. Reciclagem da Braskem. Enquanto a Braskem afunda Maceió. Ai, que legal. Que lindo.
Aí termina o evento, né? E as forças... Ah, meu Deus, não conseguimos avançar com nada. Oh, parece que está tudo acabado. Por que será, né? Por que será que parece que não avança? Essa é a pergunta. Por que será? Será que porque a COP, assim como a ONU, é mais uma dessas organizações que está completamente tomada pelo lobby, pelos interesses das classes dominantes mundiais? Deixa aí a pergunta para vocês. Comenta aqui o que você acha. É o topo da pirâmide? Under capitalism, no government, no scientific board, no body of citizens really has the power to step to the fossil fuel industry. Under socialism, under a democratic economy, a climate change level decision may still be incredibly hard to make, but most people care more about still having a planet to live on than making the line go up every year. And this way, they'll actually have the power to make that decision a reality. That is what socialists offer. A more dignified life and the democratization of power. And the only thing it will cost us is giving up on the outdated idea that there is always a profit-driven solution to our problems. There isn't, and we can do better. Socialism is the way forward for humanity. It is moral, it is just. At this point, it's common sense. We have the data, we just have a lot of work to do deprogramming ourselves from a century of Red Scare propaganda. Anyway, I hope that some of this video has resonated with you and that you'll start asking questions about socialism yourself. If you do, I've got a bunch of other videos to help you learn more. We can do this. We can build a better world. So go on. Why not be a socialist? Eu acho que tomá-lo como moral é uma questão, porque o capitalismo não é amoral. O capitalismo não é antiético. O capitalismo ele é antiético a partir de uma perspectiva quando você entende que existe mais de uma classe no mundo, tá ligado? Mas ele é super moral. Porra, o capitalismo, tá maluco? O capitalismo é super moral. Capitalista, então? Puta que pariu. O maior moralista que tem, né? Liberal na economia e conservador nos costumes. É o mais moralista que tem. Eu acho que é importante reforçar a ideia de que construir, né, o comunismo significa também a construção de um novo modelo de sociedade, de uma nova ideia de humanidade, de um novo homem, de uma nova experiência. Porque a experiência capitalista tem produzido cada vez mais o silenciamento, a destruição, a morte da narrativa. E a gente precisa construir novas práticas, novos valores, novas ideias que conduzam por essa perspectiva. Guiados pela solidariedade, pela coletividade, pela ajuda mútua, parará, periri, pororó. Eu acho que é importante salientar isso. Porque o comunismo é justo? Ele não é justo porque ele é moral. Ele é justo porque ele diz respeito à melhoria da condição de vida das pessoas que constroem o mundo e também porque ele visa, em última instância, a eliminação da exploração humana. Ele visa a eliminação da luta de classes, da destruição da sociedade de classes, para que seja pensado um novo modelo organizativo, político, baseado na cooperação, baseado na solidariedade. Ele não é melhor porque ele é justo. Ele é a política que nós queremos, porque ela diz respeito às pessoas que, de fato, trabalham no mundo, àquelas que são exploradas, àquelas de quem é retirado tudo em nome do enriquecimento de poucos. Tá ligado? Que é isso, porque é importante reforçar, porque isso significa que não é uma luta só por uma história, ou uma luta só que fica nesse campo de, vamos melhorar o mundo. Não é só melhorar o mundo, né? É uma coisa meio abstrata, assim. É claro que isso levaria a isso, né? Nós comunistas sabemos disso, porque isso já foi visto, inclusive. Mas é uma luta pelo poder, é uma luta política, pela hegemonia política, tá ligado? É uma luta consciente. É uma luta consciente dos seus processos. Isso é muito importante. I mentioned at the beginning of the episode that my content is only possible thanks to my patrons on Patreon. I recently made the decision to leave Nebula, so I'm back to being 100% independent. It's exciting, but also a little nerve-wracking, since Nebula handled all my sponsors. Because a lot of people have been asking, and some bad actors have been trying to start drama, no, I wasn't kicked off the platform. I was asked to make a clarifying statement about my stance on Israel and Palestine, and in the end, it felt just a little too both-sidesy for me. In my opinion, it's a very black and white issue. So, rather than compromise my principles, I decided... Caralho! Foda! Second thought, ó. Aí você foi pica. You are fuck. Você é foda. You are fuck. Você é foda, tá? You were dick.
Você foi pica. Você foi pica. You are dick. Você é pica. You are pica. You are pica. Decided it was best for me to leave. There's no bad blood there, so please don't go harassing Nebula for my sake. But now that I'm independent again, the best way to support the channel is on Patreon. If you enjoy the work we're doing here at Second Thought, and you're able to chip in even $1 a month, I would greatly appreciate your support. Every patron, regardless of pledge amount, gets early access to every video, plus access to our patrons-only Discord. We've got everything from a recommended reading list to a book club, and I try to do a live Q&A every month or so. We've built a great community, and we'd love for you to be a part of it. We're a small team here. We don't have institutional backing, so we're entirely dependent on viewer support. If you'd like to help keep this operation afloat, visit patreon.com/secondthoughts and become a patron today. Bem bom. Bem bom, bem bom. If you enjoyed this video, consider dropping a like. If you hated it, a thumbs down. You can check out our other content by following the links on your screen. Thanks for watching, and we'll see you next time. Eu acho que era internacional que tava tocando no pianinho do fundo. Mas pode ser viagem também. Muito bom, hein? Muito, 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 muito bom. Excelente recomendação. Second Thought. Sigam aí. Gostei bastante também.